Boa tarde, pessoal. O nosso trabalho é sobre caprinocultura de leite com 100 matrizes e produção de leite, queijo e derivados. Eu e a Ingrid montamos uma empresa que presta serviços para propriedades que estejam com problemas na reprodução dos seus animais. Desta forma, o nome da nossa empresa é Progenic, Empresa de Melhoramento Genético para a Reprodução Animal, e conta com 15 pessoas capacitadas e orientadas por nós duas. Essas pessoas são zootecnistas e veterinários que passaram por seleções e cursos aprofundados de inseminação artificial. Agora um pouquinho da fazenda. A gente foi contratada pela Fazenda Paraíso, que fica localizada na BR-287, quilômetro 179, no município de Paraíso do Sul, antigo distrito de Cachoeira. Eles iniciaram recentemente com caprinocultura de 100 matrizes da raça Marota, com o objetivo de venda de leite, queijo e derivados. A fazenda ela conta com 300 hectares, sendo 20 hectares com pastagem implementada com tifon e capim estrela. Portanto, quando a gente chegou na propriedade, conversamos com o produtor para determinar os pontos fracos e os pontos fortes da propriedade. Ele nos disse, em relação aos pontos fortes, que possuem um espaço vasto, boas instalações e possibilidade de investimentos futuros. Já os pontos fracos seria a mão de obra especializada insuficiente, a falta de controle zootécnico, produção de leite abaixo do esperado e manejo sanitário inadequado. Então, agora um pouquinho da situação da propriedade. Foi feita a seleção das matrizes, sendo 20 primíparas, 70 multíparas e 10 cabritas, dividido em lotes. Os animais da propriedade eram todos brincados e com identificação, porém, eles pecavam na coleta de dados de nascimento, dados da última vermifugação, e não tinham banco de colostro disponível, aumentando a mortalidade dos recém-nascidos. Também já haviam tentado fazer inseminação artificial antes, porém não obtiveram sucesso, pois a pessoa responsável pela inseminação não era capacitada e tentaram fazer a sincronização de estro em cabras recém-paridas e com score corporal abaixo de 3. Usavam bode para repasse de forma incorreta e começaram a ter problemas com melhoramento genético na propriedade por não saber ao certo qual era o pai. Então, a gente fez a avaliação da condição do rebanho. Em seguida, para selecionar os reprodutores, a gente observou seu score de condição corporal, avaliação ginecológica, avaliação do manejo sanitário e avaliação do sêmen dos reprodutores. Então, a gente vai entrar agora na avaliação ginecológica do rebanho. Em relação aos machos presentes na propriedade, a gente examinou a ausência de tetos suplementares na base dos testículos, se a bolsa escrotal é proporcional e se os testículos são soltos, simétricos e com textura macia. Além disso, avaliamos se a libido dos bodes estava adequada através da observação do comportamento de corte, cheirar a vulva da fêmea e do teste de reflexo de Fleming, levantar os lábios superiores quando estivesse na presença da fêmea no cio. Nas matrizes, a gente examinou a vulva, que precisava estar limpa e sem corrimento, o úbere, que precisava estar simétrico, flexível, sem rachaduras ou alterações anatômicas, e também as tetas, observando se possuíam tetas extranuméricas ou excessivamente grossas ou até com duplo esfíncter. A palpação da vulva, ela foi feita observando a região perineal e vulvar, para ver se existiam possíveis alterações de posição, forma, grau de dilatação, fechamento, tamanho, edemas, abscessos, hematomas ou até ferimentos. Por fim, como exame suplementar, realizamos uma ultrassonografia, visando a identificação de problemas e doenças uterinas, como presença atípica de fluidos, cistos, neoplasias e hematomas.
Na imagem da direita, é uma ultrassonografia do comprimento da garupa, que seria o comprimento de embriões do topo da cabeça até a parte inferior das nádegas, em um feto a 40 dias de gestação. Agora a gente entra na avaliação do manejo sanitário do rebanho. Então, como eu comentei anteriormente, a propriedade ela pecava nas anotações de vermifugação e, segundo o proprietário, neste ano, ainda não tinha sido feita a vacinação no rebanho. Dessa forma, a gente avaliou as fezes e observou a sua consistência e a pele desses animais, se não possuíam escoriações ou ferimentos. Após a avaliação, a gente montou um esquema de vermifugação, sendo a primeira vermifugação realizada no primeiro mês da estação de seca e também 45 dias antes da inseminação artificial. A segunda vermifugação seria 60 dias após a realização da primeira, já a terceira no penúltimo mês de seca e 30 dias antes do parto, e a quarta vermifugação no meio da estação chuvosa e mais ou menos 45 a 60 dias depois do parto. Optamos por começar a vermifugação no período de seca, pois o proprietário nos comentou que haveria meses bastante secos no município de Paraíso do Sul, e as condições de temperatura, umidade e precipitação, elas são desfavoráveis ao desenvolvimento e sobrevivência de ovos e larvas no pasto. Além disso, somente os animais acima de 30 dias de idade devem ser vermifugados conforme o esquema proposto. Também deve-se pesar os animais para saber a quantidade de vermífugo correto a ser aplicado. Após a vermifugação, a gente orientou o produtor a proceder com o acompanhamento da eficácia do vermífugo, por meio da análise laboratorial das fezes, pela contagem do número de ovos por grama de fezes, que seria o OPG. Além disso, recomendamos a vacinação para a clostridiose anualmente para fêmeas adultas no 4º mês de prenhez e aos animais mais jovens, aos 2 meses de idade, e também o reforço após 30 dias, além, é claro, da necessidade dessa vacina anualmente em todo o rebanho. Agora a gente entra na avaliação do sêmen dos reprodutores, e para cada espécie tem um método de avaliação do sêmen. Para os caprinos, existem os métodos de vagina artificial e eletroejaculação. O método escolhido pela nossa empresa é o da vagina artificial, conjugado com uma fêmea em cio ou não, devido à melhor proximidade das características reais do sêmen obtido. A vagina artificial, ela vai consistir em um tubo de 20 a 25 centímetros de comprimento e de 5 a 7 centímetros de diâmetro, e uma mucosa de borracha. Essa borracha ela precisa ser lubrificada e estar em uma temperatura de 42 a 46 graus. E o tubo coletor ele precisa estar aquecido a 37 graus para evitar choque térmico. A coleta do sêmen é feita ao desviar delicadamente o pênis do bode para dentro da vagina artificial no momento em que ele salta sobre a cabra. Após a ejaculação, o tubo contendo o sêmen ele vai ser removido e mantido em banho-maria a 30 graus até atingir a mesma temperatura. Em seguida, a gente avaliou, com auxílio de uma lanterna, as características macroscópicas do ejaculado, como volume, cor e odor, aspecto, presença e movimentação de flocos e o turbilhonamento. Com essas análises, foi possível identificar que o volume do ejaculado estava abaixo dos padrões normais, menor que 0,5 ml, sendo que o adequado é de 0,5 a 3 ml. A cor estava levemente avermelhada, indicando a presença de sangue, e o odor um pouco mais forte que o normal. Assim, como a avaliação dos bodes utilizados pelo produtor apresentaram níveis discrepantes do esperado, e como a nossa empresa possui um banco de sêmen de caprinos,
Iremos posteriormente fazer a indicação da compra do sêmen adequado. Agora a gente entra nos objetivos traçados com o produtor, que foi melhorar o desempenho genético do rebanho, melhorar os índices de produção de leite, tentar criar um banco de colostro para diminuir a mortalidade dos recém-nascidos e aumentar a taxa de prenhez. Agora falando um pouco da reprodução e uso da inseminação artificial em caprinos, sobre a puberdade desses animais, de modo geral, machos atingem a puberdade aos 4, 5 meses, estando aptos à reprodução entre 6 e 8 meses de idade. A puberdade da fêmea chega entre 7 e 12 meses de idade, estando pronta já para a reprodução. É interessante ressaltar a importância do fotoperíodo para essa espécie, que, através dele, há a produção de melatonina. Hormônio, ao ser produzido nos períodos noturnos, vai fazer o controle da ciclicidade reprodutiva. E, através da produção da melatonina, aumento ou diminuição de horas-luz ao dia, ela faz o controle da liberação de gonadotrofinas, porque quanto mais escuro, mais melatonina. Em zonas temperadas, apresentam tendência a ciclar numa época específica, no outono. Em zonas tropicais, a tendência é de reprodução o ano todo. Lembrando que eles são uma espécie de poliéstrica estacional, ou seja, apresentam vários cios numa época do ano, sendo animais de dias curtos. Tendem a entrar em cio após o solstício de verão, dia mais longo do ano, onde a partir daí as horas de luz começam a diminuir. O ciclo estral da cabra tem duração de 21 dias, com a duração do estro de 36 a 42 horas. Para ficar melhor a identificação das fêmeas em cio, aconselha-se o uso de rufiões. Lembrando que rufião é um macho inteiro, com a libido comprovada, impossibilitado por meio de processo cirúrgico de fecundar as fêmeas. Nesse caso, é favorável o uso do rufião quando se faz inseminação artificial, visando a detecção do momento mais adequado para inseminar o cobrim. A proporção utilizada é de 1 rufião para 40 fêmeas, que devem ser colocados em convivência direta. Assim, deve-se utilizar um buçal marcador com tinta para identificar as fêmeas montadas. O momento ideal para a inseminação artificial se dá no intervalo de 12 a 18 horas após a aceitação de monta pelo rufião ou quando o muco vaginal tiver coloração creme claro e aspecto viscoso. Na prática, usa-se inseminar à tarde aquelas cabras que foram marcadas pelo rufião de manhã. As cabras marcadas pelo rufião à tarde deverão ser inseminadas na manhã no dia seguinte. A duração da gestação da cabra varia de 146 a 152 dias, com média de 150 dias. Aproximadamente 70% do desenvolvimento fetal ocorre no terço final da gestação, ou seja, nos últimos 45 a 49 dias. Essa é a fase de maior exigência nutricional da cabra. A duração do período de involução uterina na cabra varia de 25 a 40 dias. Considerando que a duração média do período de prenhez é de 150 dias e que, de 35 a 45 dias após o parto, o útero oferece condições para acomodar um novo concepto, conclui-se que a cabra apresenta potencial biológico para parir aproximadamente a cada 7 e 8 meses. O início do período seco é marcado pela secagem, que deve ocorrer cerca de 45 a 60 dias antes do parto, que, consequentemente, corresponde à duração média dessa fase. Agora, sobre o método de monta natural, é o sistema mais simples de ser adotado, podendo ser controlado ou não. A monta natural em regime contínuo é o método tradicional, baseado na manutenção permanente dos machos junto ao rebanho de fêmeas, sendo uma prática comum em criação extensiva. Em rebanhos comerciais mais significados, a reprodução deve ocorrer numa determinada época do ano, para concentrar o nascimento do rebanho. As principais desvantagens, da monta natural são o desconhecimento da paternidade das crias, quando possuir mais de um reprodutor,
impossibilitando a comparação do desempenho reprodutivo e produtivo dos diferentes machos, além de um desgaste excessivo destes. Agora, falando sobre a inseminação artificial, as técnicas variam de acordo com o local de deposição do sêmen no aparelho reprodutor da fêmea. Aqui podemos ver o local de deposição do sêmen e suas respectivas denominações da técnica de inseminação. A inseminação vaginal se refere à letra a inseminação cervical superficial à letra B, inseminação cervical profunda à letra C, inseminação intrauterina por via transcervical, a letra D, e inseminação intrauterina por laparoscopia, a letra E. A grande vantagem da inseminação artificial é conseguir agregar velocidade, controle e melhoramento genético. Visto isso, optamos por realizar a inseminação artificial cervical superficial com sêmen resfriado, sendo o método com melhor custo-benefício em comparação com os demais. A inseminação cervical superficial consiste em localizar o orifício da cérvix com auxílio de espéculo vaginal e fonte de luz e posterior deposição do sêmen o mais profundo possível, não excedendo 1 ou 2 centímetros após o início da cérvix. Essa técnica é bastante difundida por ser uma técnica rápida e de fácil aplicação. Não requer excessivo treinamento e é de pouca manipulação, com custo relativamente baixo, gerando maior possibilidade no seu emprego para maximizar a reprodução e maior disseminação de material genético superior na propriedade. O processo de congelamento, por exemplo, reduz a viabilidade do sêmen caprino. E a taxa de nascimento após a inseminação artificial com sêmen congelado varia entre 30% a 70%. Já para o sêmen fresco ou resfriado, esses valores sobem para 60% a 80%. Agora, sobre o manejo nutricional do rebanho. A propriedade possui 10 piquetes, cada um possui 2 hectares, e a taxa de lotação é de até 10 animais por piquete. O manejo é semi-extensivo, ou seja, durante o dia permanecem a campo. Na área é feito pastejo rotacionado, o qual oferece uma única espécie forrageira por piquete, sendo elas o tífton, capim-estrela e o cultivo da árvore leucena como complementação nos piquetes, que é uma leguminosa rica em proteína. À noite, os animais são levados a um abrigo onde recebem suplemento, sal mineral, feno e ração. A partir da segunda semana pós-parto, as fêmeas não ficam o tempo todo com os filhotes, elas ficam uma parte do dia soltas e as crias tendo acesso a elas para mamar 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, durante 20 a 30 minutos cada vez. Os filhotes vão para um estábulo onde recebem a ração, fazendo uso do creep feeding durante a fase de cria, de forma que se tornam menos dependentes da mãe e, através desse suplemento alimentar, que terá a quantidade aumentada gradativamente, desenvolvem um aparelho digestivo de modo mais precoce. Então, o desmame das crias ocorre com 70 dias de idade e com elas pesando em torno dos 27 quilos. Ressalta-se a importância da relação mãe-cria, uma vez que as mães assim manejadas apresentam um intervalo entre o parto e o primeiro estro fértil, isso é, acompanhado da ovulação, mais curto do que aquelas mantidas junto às crias continuamente. Agora, então, a gente entra na recomendação do sêmen adequado. Como eu comentei anteriormente, os parâmetros analisados, como o volume do ejaculado, cor e odor dos reprodutores, não estavam adequados. Dessa forma, com base no sumário Capragene de 2020, recomendamos do nosso banco de sêmen o ejaculado do Big Bode da Serra de Andradas, cujo registro é 26, 15, 40, 40, 80, pois apresentou as melhores características para a caprinocultura de leite. Assim, as características que mais pesaram na escolha desse bode foram a produção de leite com até 305 dias de lactação,
a produção de gordura em até 305 dias também de lactação, a produção de proteína em até 305 dias, a produção de lactose em até 305 dias, a produção de extrato seco total, que seria todos os componentes do leite menos a água, em até 305 dias de lactação. Todas essas características elas foram aferidas em relação ao número de filhas em lactação desse bode. Desta forma, iremos proceder com o cruzamento da cabra da raça Marota nativa com o bode da raça Saanen europeu, pois irão gerar animais mais produtivos e bem adaptados, além de uma combinação perfeita de rusticidade com produtividade. Chegando então no protocolo de inseminação, tendo em vista cuidados importantes na pré-inseminação, que consiste na eliminação das fêmeas com estreitamento vaginal, cortar e aparar os cascos dos animais, avaliação do úbere, se tiver com dedos entupidos, grossos, cortados ou com mamite, já que isso interfere na nutrição do cordeiro, então essas cabras precisam ser eliminadas. Fazer um manejo livre de estresse, evitar agrupamento dos animais, já que o estresse térmico também pode prejudicar os resultados da inseminação. Então, a indução e sincronização do estro e da ovulação são importantes práticas de controle reprodutivo, principalmente quando aplicadas em animais estacionais, como os caprinos. Com isso, faremos a manipulação hormonal no ciclo estral, que tem como objetivo a sincronização de cio, sendo um método comum e barato. A prostaglandina e seus análogos sintéticos têm seus mecanismos de ação que consistem em induzir a regressão do corpo lúteo, interrompendo a fase progesterônica do ciclo estral e permitindo o início de um novo ciclo, ou seja, retorno à fase folicular do ciclo estral. A sincronização do estro pode ser eficientemente alcançada com o uso de prostaglandinas em dose única ou 2 doses com intervalo de 10 dias. O encurtamento deste intervalo para 7 dias tem apresentado melhores resultados, sobretudo por permitir maior sincronia de ovulações, abrindo a possibilidade de inseminação em tempo fixo. Isso é possível porque a segunda dose de prostaglandina é administrada entre o 3º e o 5º dia do ciclo estral. Nesse período, os folículos dominantes da primeira onda folicular ainda estão em fase de crescimento e os corpos lúteos já estão responsivos à ação da prostaglandina. No caso de 2 aplicações, a utilização ou não do estro após a primeira aplicação é facultativa. Animais em anestro estacional apresentam eixo hipotalâmico hipofisário gonadal bloqueado e secreções de gonadotrofinas em níveis basais. Nesses animais, mesmo com o estímulo da supressão do tratamento, são evidenciados baixos índices de indução de estro e prenhez. Assim, há necessidade de se administrar gonadotrofina exógena, como a ECG. Também, outro hormônio que pode ser utilizado com sucesso associado ao tratamento com progestágenos é a HCG, principalmente em animais submetidos a repetidas induções com a ECG e que apresentam altos títulos de anticorpos anti-ECG. A HCG é outra gonadotrofina, a humana, utilizada nos protocolos hormonais para incremento nas taxas de gestação, sendo empregada tanto como indutora de ovulação logo após a retirada do aporte de progesterona, quanto para incremento nas concentrações de progesterona mediante a luteinização dos folículos com aplicação pós-ovulação, sendo de grande importância para a redução na mortalidade embrionária, um dos fatores que mais prejudicam o desempenho reprodutivo dos rebanhos das espécies comerciais, em especial a caprinocultura. E o tratamento progestágeno de 5 ou 6 dias promove maiores concentrações de progestágeno ao final do tratamento e, portanto, um desbloqueio mais intenso do eixo hipotalâmico hipofisário. Sabendo disso,
Os estros, então, foram sincronizados com esponjas intravaginais impregnadas com 60 miligramas de acetato de medroxiprogesterona por 5 dias. Logo após a inserção dos dispositivos, o dia 0, iniciou-se a avaliação da dinâmica folicular ovariana com auxílio do ultrassom. A avaliação foi feita uma vez ao dia. 48 horas antes do final do tratamento progesterônico, as cabras receberam 75 microgramas de um análogo sintético, o cloprostenol, e receberam 200 unidades de HCG. A gente tem ali uma ilustração também de onde fica localizada essa esponja, destacada em vermelho. O tratamento progestágeno de 6 dias promove maiores concentrações de progestágeno ao final do tratamento e, portanto, um desbloqueio mais intenso do eixo hipotalâmico hipofisário. Depois, então, da retirada dos dispositivos intravaginais, as fêmeas foram monitoradas a cada 6 horas, no intuito de detectar o início do estro. Utilizamos 3 rufiões com buçal marcador, com tinta para identificar as fêmeas montadas. E há sinais de estros a serem observados, como a procura pelo macho, inquietação, vocalização, micção frequente, batimento de cauda, contração, hiperemia e edema de vulva, descarga de muco vaginal e imobilidade à monta, características consideradas como início do estro. A inseminação artificial foi realizada depois de detectada a ovulação, utilizando-se o sêmen resfriado selecionado. Chegando, então, no nosso calendário do sistema reprodutivo, a estacionalidade reprodutiva em caprinos reflete a estacionalidade produtiva. Isso significa que, se apenas os ciclos naturais forem explorados, não haverá constância na oferta de produtos caprinos ao longo do ano. Dessa forma, o intervalo de partos médio será de 12 meses. Considerando um período de gestação de 150 dias, esse intervalo pode ser reduzido para 8 meses em cabras leiteiras, resultando em 2 partos em 3 anos, ou seja, mais produtividade. Sendo assim, então, ficou um intervalo de parto de 8 meses, inseminação artificial feita após 45 dias do parto, período de lactação de 6 meses, período seco 2 meses, período produtivo de 9 meses ao ano, período improdutivo, ou seja, não lactante, não gestante, 3 meses ao ano, e o número de crias por cabras por ano de 2,25 cabritos. Chegando então nas nossas tabelas de custos, com base nas nossas pesquisas e médias encontradas, estabelecemos os custos da seguinte forma, podendo ser variáveis. Aqui nessa tabela, a gente tem a tabela com o tempo de manejo demandado para a inseminação das 100 matrizes, através da técnica de inseminação cervical com semi-resfriado, dando um total de 480,3 minutos, ou seja, aproximadamente 8 horas. Nessa segunda tabela, os custos na mão de obra para realizar a inseminação e os seus processos, com um total de R$ 379,98. Essa outra tabela, o custo total do tratamento hormonal por fêmea, que foi de R$ 16,18. Então, a nossa tabela final, com o custo total da inseminação, que ficou R$ 2.139,58, e o custo por cria produzida, que é de R$ 21,39. Então, os nossos resultados esperados é que haja maior fertilidade, concentração de estros e parição, uniformização de lotes de crias e concentração de desmame e, certamente, mais produtividade. Portanto, sincronizar o estro e a ovulação é uma ferramenta capaz de promover uma maior produtividade em rebanhos, fazendo com que animais que se encontrem em anestro fisiológico em determinadas épocas do ano se tornem mais produtivos. A utilização de protocolos hormonais são bastante difundidos devido à não necessidade de detecção de estro natural, uma vez que a janela de ovulação
de pequenos ruminantes é ampla e necessitaria de um grande esforço para determinar o melhor momento da inseminação artificial em rebanhos. E aqui tá as nossas referências bibliográficas. E é isso. Obrigada!